Milionário preso surpreende ao ser libertado por menina negra das ruas. Isso tudo transforma. Victor Batista, dono de impérios que tocava com o punho de ferro, parecia ter perdido tudo numa noite. Na fria cela da delegacia do centro, a luz fluorescente piscava e sua respiração dava saltos cortados. Acusado injustamente, ele estava no meio da fumaça densa de uma cidade que nunca dormia, cheia de desigualdades que só cresciam como um tumor. Mas o que ninguém esperava era o que viria a acontecer. Uma garota das ruas, pequena, negra, com os olhos do tamanho da coragem que carregava na alma, tornou-se sua única chance. Cynthia apareceu num instante tenso, quando ninguém mais acreditava. Ela não era só uma menina invisível entre os prédios arranhando o céu. Era uma mente afiada, viva, que dominava as esquinas do submundo como poucos. A vida a fez cruel, é verdade. Ela sentiu na pele o abandono e o veneno da pobreza. Ainda assim, sua determinação era uma faísca que acendia esperança. Sem suas fortunas, sem status, ele ficou frente a frente com uma realidade brutal, a mesma que Cynthia conhecia bem demais. Mas como ela conseguiu? Os olhos atentos de Cynthia vasculharam cada documento, cada pedra do caminho. Ela descobriu a teia por trás da trama suja que fatalmente quase enforcara Victor. Um político corrupto, mais sujo que lama, que manipulava as peças do jogo com sangue nos dedos. Esse homem estava decidido a calar ambos, deixar um milionário sem defesa e uma garota das ruas morta no esquecimento. Naquela metrópole gigante e desigual, cada passo era um risco. Ruas cheias de olhares desconfiados, becos onde o medo vociferava, vozes baixas de quem queria ver tudo se afundar. Victor e Cynthia caminhavam contra tudo isso. Suas diferenças gritantes. Ele, vestindo terno caro, olhar cortante e passado cheio de conquistas. Ela, corpo pequeno mas firme, pele marcada pelas lutas da vida. Olhos que sabiam mais do que podiam falar. E no meio de toda essa batalha, veio. Confiar? Ou se afastar antes que o passado os destruísse de vez? Os minutos pareciam congelar. A cidade ruidosa parou de fazer sentido. Cada palavra não dita pesava toneladas. Eles estavam ali, frente a frente, diante da escolha mais cruel que já tinham enfrentado. E o silêncio gritava: que vai vencer? A desconfiança sufocante ou a chance rara de redenção? O relógio invisível do destino não perdoava. O próximo passo poderia salvar suas vidas, ou enterrá-las para sempre. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A tensão no ar era palpável. Victor e Cynthia se encaravam. O silêncio pesado entre eles gritando verdades não ditas. A dúvida batia em seu peito como um tambor ensurdecedor. Mas antes que algum deles pudesse falar, a porta da prisão se escancarou de forma brusca, explodindo com um barulho ensurdecedor. O policial, com um semblante pálido, parecia mais preocupado do que alerta. Vamos, você precisa ver isso. Ele olhou para Cynthia, depois para Victor, um misto de urgência e pavor em seus olhos. Cynthia sentiu um frio na espinha. O que poderia ser tão terrível? Eles saíram apressados. Deixaram para trás as 4 paredes que seguravam suas ansiedades, cada passo carregando mais perguntas do que respostas. Assim que saíram, a cidade embaçada se descortinou diante deles, cheia de vida, mas com um peso sombrio. E ali, em plena rua, um grupo de pessoas cercava um carro de polícia. As vozes murmuravam, e a comoção era densa, quase palpável. Então um grito cortou o ar. É ele! É o assassino! Victor e Cynthia se aproximaram,
e o que viram fez suas almas ecoarem em choque. Caído no chão, a gola do paletó bem levantada, estava o homem que quase destruíra a vida de Victor. Lúcio, o político corrupto, exibia um ferimento profundo na cabeça, com sangue escorrendo enquanto a multidão se formava. Alguém gritou: "Ele foi encontrado aqui! Ele está morto!" Victor congelou. O coração dele batia forte, um tambor que pesava na sua percepção. Estava ali a peça central que poderia desmantelar a teia de mentiras que o aprisionara. Mas então a cena se transformou. Homens em ternos escuros apareceram como sombras, empurrando a multidão com a brutalidade de quem não tinha tempo a perder. Um deles segurava um celular. "É uma armadilha!" ele bradou, enquanto os outros prendiam todos os espectadores, indicando Victor e Cíntia como os responsáveis pela morte de Lúcio. O pânico tomou conta da cena. Olhares incrédulos se voltaram para eles, como se toda a cidade estivesse prestes a acreditar em mais uma mentira. Cíntia, com o medo crescido por dentro, soltou um grito. "Não, nós não fizemos nada." Mas a verdade parecia ir embora, engolida pela nova narrativa que se formava. O choque foi rápido. Os seguranças em torno dele se aproximaram, prontos para agir. Um deles, com os olhos frios, olhou diretamente para Cíntia e a chamou pelo nome. Ela hesitou, reconhecendo o brilho por trás da máscara de um deles. "Por que você está aqui?" E aí veio a reviravolta. A conexão que ela nunca mencionara. O segredo que abrigava dentro de si com medo de sufocar. Ele não era só um segurança. Era seu irmão, perdido na desgraça da vida. E como um eco de um passado que ela desejara esquecer. Ele a olhou antes de gritar. "Cíntia, você não tem ideia do que estão querendo fazer." Victor parecia sufocar, a realidade rápida demais para ele. Uma traição arrebentava sua confiança, como um espinho enfiado na carne. O que significava isso? O irmão dela aqui? Ele não tinha seus laços familiares muito bem amarrados. "Cíntia, eles estão armando para nós." Ele respirou pesadamente, cada palavra uma luta. O caos irrompeu. Olhares confusos, vozes elevando-se em pânico. E neste turbilhão de emoções, o silêncio gritou novamente. Foi nesse momento que Cíntia sentiu o chão tremer. Ela absorta, e a vida dela se tornava uma engrenagem quebrada. E o que era apenas um momento de fuga se transformou em um abismo profundo. Como seria possível sair dessa? Quem poderia ser confiável? A realidade se desfazia como um filme, e agora a luta estava apenas começando. Tudo o que ela pensava saber sobre si mesma e sobre Victor se esfacelava como vidro quebrado. Uma nova guerra se iniciava na escuridão, e cada passo em direção à liberdade se tornava uma armadilha em potencial. O que seria deles agora? O chão tremeu sob os pés de Cíntia e Victor. O caos ao redor deles parecia um turbilhão sem fim. O irmão de Cíntia, em meio à confusão, levantou a voz, mas a multidão se tornava um mar de gritos e empurrões. "Cíntia, corre! Eles querem nos pegar!" Ele estava pálido, e seu olhar carregava uma mistura de temor e uma vontade desesperada de salvá-la. Mas, em vez de recuar, uma brasa de coragem acendeu dentro dela. Victor, por outro lado, estava paralisado. As peças do quebra-cabeça que pareciam tão claras agora se dissipavam como fumaça. O que significava a presença do irmão de Cíntia? Ele já estava no limite, a desconfiança corroendo sua mente. Mas antes que ele pudesse formular qualquer pensamento, a cena tomou um rumo inesperado. "Parem eles!" Uma voz poderosa cortou o ar e 2 homens de terno escuro emergiram da multidão. Um deles, alto e imponente, fazia gestos rápidos. "São os responsáveis pela morte de Lúcio. Peguem-os." Victor estava prestes a protestar, mas o homem cortou seu argumento com um olhar fulminante. O pânico reverberou pelas pessoas ao redor, e elas começaram a se afastar, deixando espaço para a regra da força. E ali, no meio do tumulto, algo extraordinário aconteceu. O braço de Cíntia foi agarrado com firmeza, mas não pela força dos seguranças.
Era um terceiro homem, um completo estranho, que ela reconheceu. Ele era um velho conhecido, alguém que havia ajudado a menina nas ruas antes. Algo no olhar dele falava de segredo. Siga-me, eu sei a verdade. Ele gritou, puxando-a para longe. Victor observou em choque. Como assim alguém familiar para Cynthia estava surgindo agora? Entre a confusão, uma espécie de conexão palpável unia os três. Uma faísca de esperança em meio ao caos. Mas o que poderia esse homem revelar que tornaria tudo mais claro? Cynthia hesitou. Os olhares se entrelaçavam, e suas certezas começaram a oscilar. Cynthia, não! O grito de seu irmão ecoou, cheio de preocupação. O homem que a segurava parecia saber mais do que estava deixando transparecer. Uma tensão elétrica pairava no ar enquanto os seguranças se aproximavam. Oi, Cynthia. Ele puxou de novo ela. A verdade está escondida sob suas próprias pernas. Essa não é apenas uma questão de sobrevivência. As respostas sobre seu pai e quem realmente você é estão em nossas mãos. Victor apertou os punhos. O que ele estava dizendo? O que sabia sobre o passado dela? Neste instante, tudo desmoronou. O último eco das palavras dele se misturaram com o som de sirenes que se aproximavam. O medo crescia, uma dor profunda na boca do estômago de Cynthia, enquanto as luzes piscavam nas proximidades. O que ela poderia descobrir agora? Quem ela realmente era? Você não pode confiar nele. O irmão gritou, sentindo desespero. Era então que um disparo cortou o ar. The Freeze Moment of Horror é uma memória absolutamente válida e um golpe direto em seu peito. O homem que segurava a Cynthia caiu, um olhar de chocante traição em seus olhos. Ela gritou, suas cordas vocais quebrando sob a pressão do medo. Não, não, não! Victor berrou, correndo em direção a eles, mas o tempo parecia escorregar por entre seus dedos. Cynthia estava presa entre a verdade gritante e a traição ardente. Olhando para o corpo caído, o mundo girou ao seu redor, e neste mar de incertezas, uma única palavra escapuliu de seus lábios. Pai? O que isso tudo significava? Qual era a verdade atrás daquelas palavras? O silêncio se abateu em meio ao caos do exterior. O rosto de Cynthia estava pálido, os próprios pensamentos gritando para saber. Como sair agora? O destino tinha algo muito, muito mais sombrio reservado. E com isso, a batalha pela sobrevivência estava apenas começando. O chão tremeu sob os pés de Cynthia e Victor. O caos ao redor deles parecia um turbilhão sem fim. O irmão de Cynthia, em meio à confusão, levantou a voz, mas a multidão se tornava um mar de gritos e empurrões. Cynthia, corre! Eles querem nos pegar! Seu sorriso estava apagado, e seu olhar carregava uma mistura de temor e uma vontade desesperada de salvá-la. Mas em vez de recuar, uma brasa de coragem acendeu dentro dela. Victor, por outro lado, estava paralisado. As peças do quebra-cabeça que pareciam tão claras agora se dissipavam como fumaça. O que significava a presença do irmão de Cynthia? Ele estava no limite, a desconfiança corroendo sua mente. Mas antes que ele pudesse pensar, a cena tomou um rumo inesperado. Parem eles! Uma voz poderosa cortou o ar. 2 homens de terno escuro emergiram da multidão, um deles alto e imponente, gesticulando rapidamente. São os responsáveis pela morte de Lúcio. Pegue-os! Victor estava prestes a protestar, mas o homem cortou seu argumento com um olhar fulminante. Pânico reverberou entre as pessoas ao redor, e elas começaram a se afastar. Ali, no meio do tumulto, algo extraordinário aconteceu. O braço de Cynthia foi agarrado com firmeza, mas não pela força dos seguranças. Era um terceiro homem, um completo estranho, que ela reconheceu. Um ex-colega das ruas. Alguém que tinha lhe dado comida e abrigo. Algo em seu olhar falava de segredo. Siga-me! Eu sei a verdade! Ele gritou, puxando-a para longe. Victor observou em choque. Como assim alguém familiar para Cynthia estava surgindo agora? Entre a confusão, uma conexão palpável unia os três, uma faísca de esperança no caos.
Mas o que poderia esse homem revelar que tornaria tudo mais claro? Cíntia hesitou. Os olhares se entrelaçavam. E suas certezas começaram a oscilar. Cíntia! Não! O grito do irmão ecoou com preocupação. O homem que a segurava parecia saber mais do que estava deixando transparecer. Uma tensão elétrica pairava no ar enquanto os seguranças se aproximavam. Oi, Cíntia. Ele puxou de novo. A verdade está escondida sob suas próprias pernas. Essa não é apenas uma questão de sobrevivência. As respostas sobre seu pai e quem realmente você é estão em nossas mãos. Victor apertou os punhos. O que ele estava dizendo? O que sabia sobre o passado dela? Neste instante, tudo desmoronou. O eco das palavras dele misturou-se com o som de sirenes que se aproximavam. O medo crescia. Uma dor profunda na boca do estômago de Cíntia, enquanto as luzes piscavam nas proximidades. Você não pode confiar nele, seu irmão gritou, desesperado. Então, um disparo cortou o ar. Cíntia sentiu o coração parar. O homem que segurava seu braço caiu, um olhar de traição refletido em seus olhos. Ela gritou, suas cordas vocais quebrando sob a pressão do medo. Não, 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 Victor berrou, correndo em direção a eles. Mas o tempo parecia escorregar por entre seus dedos. Cíntia estava presa entre a verdade gritante e a traição ardente. O corpo caído fez sua mente girar. A cena estava se desenrolando, um pesadelo que parecia interminável. E num momento de desespero, uma voz fraca atingiu seus ouvidos. Cíntia. O homem caído começou a se contorcer. A multidão se aproximou, mas Victor não se atreveu a sair do lugar. Você precisa saber. Ele ofegava, eu sou seu pai. O chão se desfez sob os pés de Cíntia. Um turbilhão de emoções a engoliu. A revelação ecoou em seu coração como um grito. O que queria dizer isso? A verdade estava além do que ela imaginava. O caos ao redor parecia desaparecer, e tudo o que restava era esse grito na sua mente. Quem eu sou realmente? As sirenes estavam mais próximas, e a multidão presa entre a incredulidade e o horror. O olhar de Cíntia encontrou Victor, seus olhos refletindo o mesmo choque. O que a vida tinha guardado para eles agora? O destino tinha algo muito mais sombrio reservado. Antes que Cíntia pudesse processar as palavras do homem, uma nova onda de pânico se formou. A batalha pela verdade estava apenas começando. E quem poderia confiar neste novo jogo de poder? O que mais estava escondido nas sombras? O chão se desfez sob os pés de Cíntia. Uma onda de emoções a engoliu, e as palavras do homem caído ecoavam em sua mente. Eu sou seu pai. O mundo parecia girar ao seu redor, mas não havia tempo para processar tudo isso. O gélido grito do irmão cortou a escuridão que se formava. Cíntia, corre! A multidão estava em alvoroço. Olhos se viraram para ela. Os murmúrios cresciam, e a adrenalina pulsava nas veias. Victor, paralisado, engoliu em seco, seu olhar perdendo-se entre a incredulidade e a confusão. Como você pode dizer isso? É uma mentira! A dúvida pesava em seu peito como uma âncora. Antes que alguém pudesse reagir, o homem que se apresentou como pai se contorceu, a vida escorrendo dele como a areia de um relógio. Cíntia, eu havia muito que eu não pude proteger você. As últimas palavras tremiam entre os lábios, e um último suspiro escapou dele. O silêncio foi abrupto. Nesse momento, a multidão se dividiu. Um grupo de homens armados emergiu, com os olhares frios como uma tempestade. Vamos cuidar disso. Um deles, o líder, olhou fixamente para Cíntia e Victor, e um riso sinistro escapou de seus lábios. Vocês pensaram que poderiam escapar? Cíntia e Victor se entreolharam, a conexão entre eles crescendo em meio à crise. Ambos perceberam que a luta era mais do que a liberdade. Era para descobrir a verdade. Mas então o inesperado aconteceu. Uma mulher apareceu na cena,
correndo com uma garra mais feroz que qualquer uma ali. Parem! Eu vou dizer a verdade. Era uma figura familiar para Cynthia, a sua antiga mentora das ruas. Uma mulher que sempre tinha um conselho ou um bolinho para compartilhar. Como você... O espanto cortou sua frase, mas a mulher não perdeu tempo. Lúcio não era quem vocês pensavam. Ele estava envolvido em algo muito maior. O jogo não era só o que vocês viram. Havia muitas outras peças. E não só. Cynthia, você não pode esquecer de quem realmente você é. Suas palavras soaram como tiros no meio do caos. Victor, atrofiado, franziu a testa. O que você quer dizer? O que isso tem a ver com ela? Mas antes que a mulher pudesse responder, os homens atacaram e tudo virou uma confusão de movimentos frenéticos, gritos e pancadas. Cynthia, aqui! Victor segurou a mão dela, puxando-a para longe do tumulto. O irmão dela estava na linha de frente, tentando desviá-los, mas ele não tinha como lutar contra tantos. A mulher gritou novamente. Cynthia, fuja! A verdade está na casa da árvore antiga, nos fundos da velha escola. Lá você vai aprender quem você realmente é. Os olhos de Cynthia se iluminaram com um misto de esperança e horror. Aquilo nem era só uma fuga. Pareciam promessas. A mulher tinha preparado um caminho e eles precisavam ir. Mas a tensão da traição ainda pairava no ar. Quem era aquele homem que afirmava ser seu pai? E por que a mulher das ruas sabia tanto? Sem pensar duas vezes, ela puxou sua mão para seguir Victor. A rua estava tomada por ecos de sirenes. E cada passo parecia uma eternidade. O irmão dela gritava, pedindo que eles voltassem. Mas ali, a verdade ainda era nebulosa. Então, uma nova reviravolta. Um veículo preto parou a poucos metros deles, e as portas se abriram. Cynthia, entre! Não temos tempo! No volante, uma figura conhecida. Seu coração disparou. Era alguém que ela achava que estava fora de sua vida para sempre. Por que você está aqui? O que você quer de mim? Ela gritou, a raiva e a confusão tomando conta. Só entre, só confie em mim. Ele insistiu, enquanto os homens armados se aproximavam rapidamente. Não havia escolha. O medo os pressionava, e ela se viu empurrada para dentro do carro. E assim, a corrida pela verdade havia começado. A sensação de estar presa em uma teia de mentiras e segredos tortuosos asfixiava Cynthia. Mas havia também uma pontinha de esperança. O que mais poderia ser revelado? Enquanto o carro disparava pela cidade, uma nova pergunta martelava na mente de Cynthia. Quem realmente poderia ser digno de confiança? E a resposta se perdia no ar, tão nebulosa quanto as sombras que logo se aproximavam. O carro acelerou, como se os pneus quisessem abandonar a sujeira daquelas ruas infestadas de perigos. Cynthia mal teve tempo de recuperar o fôlego. Olhou pela janela enquanto os prédios se desvaneciam em um borrão. O rosto de Victor refletia a confusão que todos estavam sentindo. Ele apertava a mão dela, como se quisesse mostrar que não havia como voltar atrás. Mas a verdade, aquela verdade gritante, ainda estava martelando em sua mente. Aquele homem, seu suposto pai, havia morrido em seus braços. Cynthia, precisamos entender o que está acontecendo. A voz dele era uma mistura de raiva e preocupação. O que aquele homem quis dizer com pai? Como você pode ter um pai sendo criada nas ruas? As palavras dele a atingiram como uma pancada. Não tinha respostas. E ela sentia a pressão aumentando. O motorista, um desconhecido de cara séria, parecia focado demais, como se soubesse que cada segundo contava. Olha, não temos tempo para isso. Precisamos sair da cidade, ele falou sem olhar para trás. Apressou ainda mais o carro. Eles virão atrás de nós. E você precisa saber que tudo está muito mais envolvido do que parece. Sua voz tinha um tom sombrio. Cynthia queria perguntar o que ele sabia, mas antes que pudesse formular a questão, sirenes ecoaram atrás deles. Um grupo de carros pretos surgiu, disparando em alta velocidade. A adrenalina disparou. O motorista virou à direita, errando uma rotatória. O coração batia de forma frenética no peito. Estava tudo um caos.
E foi nesse momento que, para sua surpresa, a mulher que havia corrido para resgatá-la, a sua mentora das ruas, apareceu do outro lado da rua, segurando uma arma. Tudo ficou congelado. Ela apontou diretamente para o carro e o motorista parou. O impacto da cena paralisou Cynthia. Parem! O que acham que estão fazendo? A mulher tinha um olhar aflito, mas determinado. Cynthia, não é seguro ficar com ele. Ele não é quem você pensa. O que significava isso? As palavras dela eram um veneno, atiçando uma ira e um medo que ela não sabia que existia. Victor estava com a expressão dura, ainda segurando a mão de Cynthia, como se quisesse protegê-la de tudo. O que você sabe sobre ele? A mulher a questionou, e seu olhar insistente pressionou Cynthia. Cynthia, você precisa entender. Victor lançou um olhar intenso em direção à mulher. Como você pode dizer isso? Está me acusando sem provas. Eu só estou tentando ajudar ela. Mas então, algo inesperado, uma explosão, uma onda de calor envolveu o carro, e todos foram atirados para trás. Cynthia sentiu uma dor aguda no lado da cabeça, o mundo girando. O que estava acontecendo? Abriu os olhos tontos e pôde ver fumaça se espalhando ao seu redor. O motorista estava desacordado e a mulher, agora com o rosto pálido, começava a recuar. O que mais poderia acontecer? O ar estava pesado, preenchido com o medo de que tudo tinha acabado. Nesse instante, Victor, com um grito de desespero, pulou para fora do carro, chamando por Cynthia. Mas a mulher, em um movimento rápido, coreografado pela missão de salvar, a puxou para fora. No entanto, ao se virar para sair, Cynthia avistou algo, e uma camada de horrorizante realidade começou a desabar sob sua mente. Outro carro se aproximou, e nele estava alguém que ela jamais esperava ver. O homem que afirmava ser seu pai, a quem ela viu morrer momentos atrás. Ele estava ali, vivo, com uma expressão triunfante, e a cena parecia uma taça de veneno a despejar em seu coração. Cynthia, minha filha. A voz dele ressoou como um eco do inferno. O mundo de Cynthia desmoronou em milhares de pedaços. Cada pedacinho de certeza que ela tinha se desfez, e a grande verdade estava escondida sob mentiras. O que estava acontecendo? Por que isso estava acontecendo? E quem ela realmente era? Enquanto o caos continuava, sua única certeza era que o caminho à frente seria mais sombrio do que qualquer um poderia imaginar. A rota que escolhesse agora poderia levá-la a um abismo sem fim. O chão se desfez sob os pés de Cynthia. Uma onda de emoções a engoliu com as palavras do homem caído. Eu sou seu pai. O mundo dela parecia girar enquanto ela acompanhava a cena. O gélido grito do irmão cortava o silêncio e a adrenalina aumentava. O homem que dizia ser seu pai estava ali, em pé, olhando diretamente para ela. O pânico se misturava com a incredulidade, criando um nó no estômago de Cynthia. Cynthia, corre! O irmão dela, descontrolado, tentava puxá-la, mas seus pés pareciam grudados no chão. O olhar do homem era intenso, quase como um objeto cortante. Ele se aproximou, mas as sirenes ecoavam cada vez mais perto, misturando-se ao caos crescente. Você precisa me ouvir, o homem falou, e Cynthia pôde sentir a pressão em suas palavras. Eu não tive escolha. Eles me ameaçaram, obrigaram-me a te abandonar. O que ele estava dizendo a deixava mais confusa. O olhar de Victor se intensificou, uma mistura de raiva e desconfiança. Ele é um mentiroso, não escute isso. Victor gritou, e Cynthia viu os olhos do homem se estreitarem de dor. Mas antes que ela pudesse responder, um grito cortou o ar. Cynthia, sai da frente! Era a mulher, sua mentora das ruas, apontando a arma. Um disparo ecoou. Mas não foi para Cynthia. Uma bolha de silêncio envolveu tudo, enquanto uma sombra rápida atravessou a cena. A mulher não havia sido a única a puxar o gatilho. O homem que afirmava ser seu pai caiu no chão, seu corpo rígido, e o olhar dela se encheu de horror. Não, ela gritou. A verdade desmoronou mais uma vez. A multidão que acompanhava a cena como um espectador emudeceu. Os olhos se viraram para o cadáver no chão. Mas a mulher não estava sozinha. Nas sombras, outro carro parou.
Um grupo de homens, armados até os dentes, saíram com olhares de predadores. Pegue-os! Um deles gritou, apontando o dedo para Cíntia e Victor. O desespero se espraiou pelo rosto do irmão. Cíntia, vamos! Mas antes que eles conseguissem fugir, a mulher se virou. Cíntia, ele não é seu pai. Ele é um agente infiltrado. Você precisa saber da verdade. As palavras dela reverberaram na mente de Cíntia. O que significava? Seu pai havia morrido? Aquela não era a única revelação. O homem caído no chão não era seu pai verdadeiro. Apenas alguém que tinha o mesmo nome. Ele usou você, Cíntia. Você foi um peão neste jogo, a mulher gritou, enquanto a adrenalina a movia. Cíntia não conseguia processar tudo. O homem que ela achou que abandonou e tomou uma decisão no último momento, agora era um agente. O que mais ela não sabia? O choque a atingiu como uma onda, fazendo-a tremer. Ela olhou para Victor. A confusão em seus olhos refletia a mesma dúvida que a consumia. A mulher se lançou sobre Cíntia, puxando-a para um lado, mas os homens armados avançavam. Um deles tinha uma arma apontada para Victor, olhos frios como aço. Liberte-se, ou você se arrependerá. Foi um aviso que ecoou pela dose de desespero. Cíntia sentiu a pressão aumentar. O peso da verdade caía sobre seus ombros, e com isso, a percepção de que nada era o que parecia. O quão profundo era o jogo que eles estavam jogando. E mais importante, quem ela realmente era nesse cenário. Tudo girava em torno de uma única pergunta. Até onde você ia para proteger a verdade e as pessoas que ama? Enquanto os homens armados se aproximavam, a multidão se dividiu. Algumas pessoas estavam em choque. Outras assistiam com olhares de temor. E entre toda essa confusão, a única certeza de Cíntia era que o que estava prestes a acontecer mudaria tudo. A luta pela verdade estava longe de terminar. A batalha estava apenas começando. Mas para quem ela poderia se voltar? E cada segundo que passava parecia um eco de um futuro obscuro, já prenunciando o abismo que se aproximava. O chão se desfez sob os pés de Cíntia. A cena à sua frente se desdobrava em 1000 pedaços. O homem que afirmava ser seu pai já estava caído, sem vida, e tudo estava em caos. A adrenalina pulsava. Ela mal conseguia compreender as palavras que ecoavam na sua mente. Mas antes que pudesse processar tudo isso, os homens armados se aproximavam. As sirenes se misturando ao caos. Cíntia, vem! O irmão dela gritou. A urgência na sua voz era palpável. Ela queria correr, mas estava paralisada. O olhar da mulher que a salvou estava fixo, firme, cheia de determinação. Cíntia, ele não é quem você pensa que é. As palavras dela cortaram o ar como uma faca. O que significava isso? O homem que estava ali, caído, afirmara que era seu pai. Será que tudo era uma mentira? Então, em um movimento fulminante, a mulher começou a recuar, apontando a arma para o grupo de homens armados. Fiquem longe dela! O pânico tomava conta. Cíntia sentiu o coração bater descompassado, uma sensação de desespero misturada com raiva. Você está fazendo um grande erro. Um dos homens gritou de volta, um sorriso cínico, enquanto o caos se espalhava. O mundo girava ao redor de Cíntia, e ela não sabia em quem confiar. Victor, seu irmão, a puxava para um lado, enquanto ela olhava para a mulher que havia tentado salvá-la. As peças do quebra-cabeça estavam se movendo, mas onde estava a verdade? Foi nesse momento que tudo mudou. O homem caído começou a se mover de forma estranha. Um rápido tremor, e em seguida seu corpo se contorceu, como se algo estivesse se agitando. A multidão parou, os murmúrios aumentaram. Cíntia tentou entender, seus olhos arregalados. Ele não poderia estar vivo. Poderia? Cíntia! Ele gritou com uma voz rouca. A multidão estava em choque, e a mulher que segurava a arma hesitou. O que você quer de mim? A pergunta saiu de seus lábios antes que ela pudesse pensar. Com dor nos olhos, o homem respondeu. Você é a chave, filha. Eles não podem descobrir quem você realmente é.
uma verdade que desestabilizou o chão sob os pés dela mais uma vez. A confusão se espalhou, e os homens armados olharam uns para os outros, perplexos. Como assim a chave? Cíntia sentiu o estômago revirar. O que isso significava para a vida dela? Então, outro homem surgiu do meio da multidão. Ele era alto, com um olhar feroz. E a última coisa que Cíntia esperava aconteceu. Pelo que você fez, você se tornou um alvo. E sem hesitar, disparou uma arma. O tiro ecoou, e o homem que dizia ser seu pai caiu novamente, mas desta vez um grito de dor escapou. Não, não! Cíntia sentiu seu coração parar. A mulher hesitou novamente, a arma em mãos balançando. O homem alto riu. Você realmente achou que poderia protegê-la? O clima estava elétrico. Então a mulher disparou. O tiro atravessou o ar, e na fração de segundo que se seguiu, tudo ficou em silêncio. O homem alto caíra, e momentos depois sentiu-se um gosto de sangue no ar. Cíntia ficou paralisada, sem saber se gritar ou correr. O que estava acontecendo? Ontem vivia pela esperança da reviravolta, e agora vivia um pesadelo. Os homens armados olhavam as cenas, confusos. E entre o horror, um novo olhar surgiu para Cíntia. A mulher, agora sem saber como agir, começou a recuar. Cíntia, precisamos sair daqui. Agora, a multidão estava se espremendo. Os gritos eram altos, mas Cíntia tinha apenas uma certeza agora. Tudo o que acreditava saber estava se desmoronando. O que mais era mentira? Quem eram as pessoas que realmente estavam ao seu redor e o que significava ser uma chave? Então, em meio ao caos, uma voz surgiu conhecida, mas cheia de desespero. Cíntia, sou eu, o Marcos, lembra de mim? O ex-colega de rua estava ali, e seus olhos traziam uma história que ela deveria com urgência ouvir. A luta girava em torno dela, e como fios entrelaçados, os segredos a cercavam. A cada segundo que passava, a confusão se tornava mais densa, e no fundo, uma atmosfera pesada ditava o que viria a seguir. O que mais ela não sabia? Cíntia estava paralisada. Seu coração batia acelerado enquanto a confusão tomava conta da cena. O homem que alegou ser seu pai, caído no chão, começava a se contorcer. A mulher que antes havia lhe apontado a arma agora hesitava, seu olhar fixo em Cíntia, como se quisesse transmitir uma mensagem, mas o caos a cercava como sombras. O irmão dela gritava desesperado para que elas saíssem do lugar. Mas foi o inesperado que verdadeiramente arrancou um grito da multidão. Um silêncio cortante envolveu tudo, quando o homem que parecia ter morrido se levantou, puxando uma adaga reluzente de dentro do casaco. Ele encarou Cíntia com uma expressão de arrependimento profundo, enquanto tudo ao redor parecia parar. Cíntia, a verdade. Ele respirou fundo, os dentes cerrados de dor. A verdade é que fui forçado a te deixar. Eles me disseram que você era uma ameaça. Ele gesticulou, a adaga tremendo em sua mão, o olhar aflito. O chão vibrou sob os pés de Cíntia, e as palavras dele rasgaram seu coração. Você não é meu pai? A incredulidade no tom dela era palpável. A mulher a alertou. Cíntia, não escute. Eles estão todos depois de você. Mas antes que Cíntia pudesse processar, o homem no chão, com a adaga em punho, gritou. Não, ouça! Ele estava agora cercado pelos homens armados que cercavam a mulher. Eles estavam atentos, prontos para atacar. A tensão aumentava. Seus pensamentos estavam uma bagunça. Cíntia, se eu morrer, a verdade morre comigo. Ele continuou, e a dor nos olhos dele a atormentava como um grito ensurdecedor. Eles querem que você apareça como a vilã, mas você é a solução. A mulher imediatamente ergueu a arma novamente. Não, por favor, ele é um traidor. Ele nunca fez o que era certo. No passado, pode ser, mas agora, eles sabem que você existe. Cíntia, não podemos deixar que te encontrem. O homem se virou para os homens armados, um olhar feroz em seus olhos. A adaga é a chave. Ninguém entendia. O que isso significava? O que estava acontecendo? O clima tinha mudado novamente, e a intensidade aumentava.
como se o ar estivesse prestes a explodir. Os homens armados tomaram um passo à frente, e a multidão estava em pânico. Cíntia sentia o aperto cada vez mais forte em seu peito. O irmão dela gritava para que elas fugissem, mas Cíntia estava presa entre o passado e o presente, entre quem ela devia acreditar e quem ela queria que fosse. Usando a força, ela avançou em direção ao homem que se dizia seu pai. O que você está escondendo de mim? Sua voz quicava entre os ecos do caos, e ela se preparava para entender cada palavra, cada gesto. Mas antes que ele pudesse responder, um tiro soou. A mulher tinha disparado. A bala atravessou o ar, e tudo aconteceu tão rápido. O homem caiu novamente, seu corpo parando abruptamente no chão. O olhar de Cíntia ficou embaçado, e a dor que rasgou sua alma foi insuportável. Não, não pode ser. Por quê? As vozes ao redor se tornaram um ruído distante. Ela sentiu como se estivesse apanhando ar pela última vez, enquanto o mundo girava em volta dela como uma tempestade. O que estava acontecendo? Então, entre gritos e confusão, uma nova sombra surgiu. O carro negro que se aproximou era diferente. Ela se virou e viu outra figura. Uma mulher, a mãe dela. Cíntia apenas tinha uma lembrança vaga dela, mas ali estava, com os olhos determinados. Cíntia, é hora da verdade, ela gritou, enquanto a confusão ao redor aumentava. O chão tremeu sob Cíntia, como se ela estivesse prestes a desmoronar. Mãe, como você? O desespero estava estampado no rosto dela. A realidade pegou a jovem por trás, e a revelação da verdade apertou seu estômago. O que mais estava escondido? Você precisa saber. A adaga e a sua história é tudo uma fraude. Não sou eu a única que precisa de você. As palavras da mulher foram cortadas quando os homens começaram a avançar novamente. E quando a força pareceu se dissipar, uma só certeza se estabeleceu. A batalha pela verdade estava apenas começando. Em um mar de dúvidas, Cíntia se sentia perdida, sem saber mais quem era realmente. E a única coisa que ficou clara à sua mente era que tudo ao seu redor poderia, de repente, desmoronar. Como um castelo de cartas, a base da vida que ela conhecia estava prestes a desabar. E assim, a pergunta ecoava em sua mente. Quem era ela, realmente? Cíntia ficou paralisada, seu mundo desabando. A mulher que se dizia mãe estava ali, e o homem que afirmava ser seu pai caído. O choque a engoliu. O tempo parecia congelar. O pânico a atingia como ondas. Não havia mais como voltar atrás. Vitor, ao seu lado, olhava para ela com um desespero que só aumentava. Cíntia, precisamos sair, seu irmão gritou, puxando-a, mas o olhar dela estava fixo na mulher. Você me abandonou. As palavras saíram como um sussurro, mas cortaram o ar como facas. A mulher se aproximou, lágrimas nos olhos. Cíntia, eu sempre estive aqui. O que ele disse é mentira. O tempo estava se esgotando. Cíntia, agora! O irmão dela puxou, e sem pensar, ela seguiu. O som dos passos apressados ecoava, mas a dúvida ainda martelava na cabeça dela. Quem estava certo? O que era verdade? Em meio à confusão, a mulher gritou de novo. A adaga é a chave para entender quem você realmente é. Cíntia parou. Chave? O que você quer dizer com isso? Uma onda de confusão envolveu sua mente. Tudo estava tão perto, mas ao mesmo tempo tão distante. A mulher respirou fundo. Seu pai verdadeiro, ele não está morto. Ele só queria proteger você. A revelação caiu como um raio. O tempo parecia estancar. A dor se transformava em um misto de esperança e desespero. Enquanto os homens armados se aproximavam, Cíntia viu a mulher hesitar. Cíntia, você precisa saber a verdade. Não estou aqui para te machucar. A multidão estava em ebulição. Victor a puxava, do lado oposto, mas ela também queria entender. Você tem que confiar em mim, filha. O homem caído disse, se levantando com esforço. Lúcio não pode saber que você está viva. Uma onda de adrenalina subiu. O caos tomou conta. Gritos, sirenes.
E Cynthia sentiu um aperto no peito. Era hora de decidir. A cada palavra da mulher, as dúvidas se dissipavam. Vamos! Victor gritou, e sem pensar, Cynthia correu. O mundo parecia girar. Ao passar entre os homens armados, um deles se virou, levantando a arma, mas ela se esquivou. O sangue pulsava em suas veias, e ela estava mais viva do que nunca. Quando estavam longe, o silêncio caiu. Mas naquele momento, a questão passou a ser: qual era a próxima jogada? A adaga, Cynthia falou ofegante. Onde está? Mas antes que alguém pudesse responder, uma nova sombra surgiu. Era o Marcus, o ex-colega das ruas. Ele tinha um olhar intenso, e por um instante, Cynthia encontrou esperança. Cynthia, tudo o que você precisa saber está em suas mãos. Você é a chave para tudo, mas a escolha é sua. O que isso significava? Que escolha? O mundo dela, antes tão confuso, agora ficava mais sombrio. E com isso, o futuro tinha algo reservado, algo que poderia revelar mais segredos do que ela esperava. Então, como um eco, a história ainda não tinha terminado. E Cynthia sentiu que o caminho à frente seria repleto de mistérios e desafios. E agora, marque seu lugar nessa história. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a trazer ainda mais aventuras incríveis. Não esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final bombástico. E por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho eletrizante. Este é o momento para demonstrar seu apoio e fazer parte dessa comunidade incrível.